Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 27, Diálogo com as Sombras, livro de Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, muitas pessoas chegam à casa espírita preocupados em saber. Geralmente as pessoas agem dessa forma, ó. As pessoas chegam à casa espírita e perguntam assim: qual que é a minha mediunidade? Ora, que isso? Qual é a minha mediunidade? Esse conceito é errôneo. A pessoa, mas veja bem, com todo respeito, a pessoa ela devia chegar na casa espírita e perguntar assim: eu gostaria de saber qual o meu dom mediúnico. Mas é lógico, a pessoa que chega e faz essa pergunta, qual é a minha mediunidade, ela desconhece. Se até aqueles que dentro da casa espírita se encontram estão, perdão de um termo que eu vou usar agora, estão comendo gato por lebre, imagina os coitadinhos que não sabem nem o que é mediunidade, que chega na casa espírita pela primeira vez. Então ele vai perguntar mesmo: eu queria saber qual que é a minha mediunidade. Qual que é a sua mediunidade? Pois a tua mediunidade é neutra. Agora, depende de você, através da tua aptidão que você tiver. Você gostaria de educar qual dom mediúnico? Aquele que tem conhecimento, ele responde mais ou menos assim: você gostaria de educar qual dom mediúnico? Mas como assim? Bom, existe mais de 200, 400 dons mediúnicos, mas vamos citar assim: existe a vidência, existe a psicografia, a psicofonia, a pictografia, existe... Você entendeu? Eu gostaria então de desenvolver a vidência. Não, você não vai desenvolver a vidência, não. Você vai procurar educar a vidência, porque não existe desenvolver a vidência. É interessante, né? Eu gostaria de desenvolver psicografia. Não, você vai educar a psicografia. Você vai educar o dom psicográfico. Eu gostaria de desenvolver a psicofonia. Não, ninguém desenvolve psicofonia. E sim procura educar a psicofonia através das obras básicas de Kardec. Esse conceito ele está ultrapassado. As pessoas estão, eu vou usar o termo, está comendo gato por lebre. Então, antes de se preocupar em educar dons mediúnicos, todos nós deveríamos recorrer à doutrina dos espíritos para nos educarmos. Nós teríamos que procurar a doutrina dos espíritos para nos educarmos. E ao me educar, o primeiro atributo, olha para você ver, isso é atributo também. O primeiro atributo que se aflora no meu eu chama-se amor. Ora, gente, dons mediúnicos nenhum são exercidos, são executados distante da presença do atributo do amor. Você conseguiu entender? Dons mediúnicos nenhum pode ser executado ou exercitados distante da presença do amor. Pois então, o atributo mais importante
que devemos conquistar. Chama-se amor. Só que nós conquistamos o amor quando adentramos uma casa espírita séria e optamos pelas obras básicas da doutrina dos espíritos. Porque ao mergulharmos nas obras básicas da doutrina dos espíritos, nós vejamos o mergulho que nós realizamos no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, na Gênese, céu e o inferno, no Evangelho. Esse mergulho que nós, realizamos para dentro dessas obras, automaticamente é um mergulho para dentro do nosso eu. Quando eu estudo o livro dos Espíritos, eu estou me estudando. O livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou me estudando. Eu não estou estudando os desígnios de Deus à parte, e sim os desígnios de Deus latentes no meu eu, que até hoje eu ainda não consegui acender essa chama no meu interior. Por isso, ao estudar o livro dos Espíritos, eu me acendo. O livro dos médiuns, a Gênese, o céu e o inferno, o Evangelho, eu me acendo. Você conseguiu entender? Eu me acendo. Eu não tenho que estudar a doutrina dos espíritos para que eu possa aprender a lidar com o espírito, a lidar com a alma. Eu não tenho que estudar a doutrina dos espíritos para me aprender a respeitar os outros, a gostar dos outros, a educar os dons dos outros. Ao estudar a doutrina dos espíritos, eu me evangelizo, eu me educo. Eu educo a minha postura, eu educo os meus atributos, eu educo os meus olhos, a minha forma de pensar, de raciocinar, a minha forma de amar, se é o amor irracional ou se é racional. Eu educo, porque o amor aqui na Terra ainda é o amor irracional, né? E nós confundimos com o incondicional. De incondicional não tem nada. Incondicional é de Chico, de Valdo, Kardec, professor Eurípides Bezerra de Menezes, para lá. Pelo menos o meu ainda está lá no irracional ainda. Ah, mas não é racional? Certo seria, né? Então, quando eu estudo a doutrina dos espíritos, eu estudo para me descobrir. Conheça-te a ti mesmo. Sócrates nos dizia isso. Não era dele, mas vamos deixar assim. Conheça-te a ti mesmo. Nós não nos conhecemos. Por isso necessitamos da literatura espírita, ao começar pelas obras básicas,
esse mergulho no nosso eu, porque nós que de fato necessitamos ser educado, nós que necessitamos educar, nós necessitamos nos educar em todos os sentidos. Não é só os dons mediúnicos, não. Tudo. Emmanuel não disse a Chico, disciplina, disciplina, disciplina? Então vejamos bem, a pessoa que estuda, como ele consegue separar esses conceitos errôneos, mas que necessário, de acordo com o nível evolutivo nosso, mas até quando nós vamos cultuar e cultivar esses conceitos? Até quando? Então veja bem, não há fórmulas mágicas nem ritos especiais para fazer eclodir, né, a mediunidade, mas só que dissemos dons mediúnicos. Não existe fórmulas nem ritos especiais para fazer eclodir os dons mediúnicos numa pessoa que a tenha em potencial. Não existe. Em potencial. O desenvolvimento, que significa a educação mediúnica, é trabalho delicado. Nós estamos mudando aqui, viu? Porque está escrito aqui, o desenvolvimento mediúnico é trabalho delicado. Mas nós já mudamos aqui, ó. A educação mediúnica, a educação dos dons mediúnicos é trabalho delicado, porque é a educação dos dons mediúnicos. Pois você é psicofônico, você é detentor da psicofonia, faculdade mediúnica, psicofônica, dom. Então você tem que educar no teu campo vibracional, você tem que educar essas energias que você recebe. Você é psicógrafo, você tem que educar essa faculdade, esse dom. Você tem que educar. Como? Estudando. Quais obras? A literatura espírita, Kardec, Chico, Divaldo, Carlos Bacelli, Camille Flammarion, Leon Denis, Sueli, Caldas Schubert, Hermínio Corrêa Miranda, né? Olha só. Então, difícil e muito importante que exige conhecimento doutrinário. Então, olha só para você ver. Na verdade, não é o desenvolvimento, né? Mas é a educação dos dons mediúnicos. A educação dos dons mediúnicos é trabalho delicado, difícil e muito importante. É difícil e muito importante, que exige conhecimento doutrinário. Conhecimento doutrinário. O que significa conhecimento doutrinário? Quando fala em conhecimento doutrinário, quando fala doutrinário, quando a pessoa ouve esse termo doutrinário, a pessoa pensa que é doutrinar um espírito através de um médium. Tem nada a ver. Conhecimento doutrinário, vasto conhecimento da literatura, principalmente a literatura espírita, as obras básicas, as 12 revistas espíritas,
obras de Chico, de Divaldo, Carlos Bacelli, Leon Denis, Camille Flammarion e Gabriel Delano e por aí em diante. Esse é o conhecimento doutrinário. Conhecimento geral da doutrina, doutrinário. Tudo que encontra-se embasado. Então, olha só. Difícil e muito importante que exige conhecimento doutrinário. A pessoa tem que ter conhecimento doutrinário. Ah, mas eu nem sei o que significa conhecimento doutrinário. Não sabe? Então, se afaste dessa mesa aí que você está sentando, né, e está trabalhando nos trabalhos mediúnicos de obsessão e volta para a sala de aula do Espiritismo e vai estudar. Porque se você não tem conhecimento doutrinário, meu bem, olha, você está cavando a própria cova. Então, que exige conhecimento doutrinário. Ora, a pessoa tem que ter conhecimento da literatura espírita. Ele tem que ter conhecimento. Ele tem que conhecer as obras básicas. Ele tem que conhecer Obsessão e Desobsessão de Sueli, Dialogando com a Sombra, Diálogo com a Sombra, obras de Martins Peralva. Conhecimento como um historiador, conhecimento geral. Tem que ter conhecimento da literatura. Capacidade de observação. Olha o que ele precisa. Capacidade de observação. Mas se você não tem conhecimento doutrinário, você não tem capacidade de observação. Se você não tem conhecimento geral, ou melhor, se você não tem conhecimento doutrinário, você não tem capacidade de observação, como também você não tem vigilância, você não tem tato, você não tem firmeza e muita sensibilidade para identificar desvios e desajustes que precisam ser prontamente corrigidos. Se você não tem conhecimento doutrinário, meu bem, você vai me desculpar, você está na contramão. Se você não tem conhecimento doutrinário, você não tem capacidade de observação. De observação o quê? Observar o quê? No teu campo vibracional. O que você está recebendo no teu campo vibracional? O que você está sentindo? Você está recebendo no teu campo vibracional ondas no 360 graus na antena parabólica. Você está recebendo vibrações positiva ou negativa? Positiva. De qual espírito? Negativa. De qual espírito? Em que área você está sentindo? Olha só. Você está na capacidade de observação. Você está observando o quê? O que você está observando? O que você está sentindo? Você está captando o quê? Que sentimentos você está recebendo? De ódio, de mágoa, de ressentimento, raiva, vontade de levantar e matar, quebrar todo mundo. Isso é teu? Ou é uma influência no teu campo vibracional? Eu não sei. Então vai estudar. Porque se você não sabe, então vai estudar. Agora, quem estuda as 5 obras básicas da doutrina espírita, ele consegue identificar. Ele consegue essa capacidade de observação. Ele observa tudo. Ele observa todos os sintomas. Dor de cabeça, dor na coluna,
dor no peito, dor no coração, dor na perna, mal-estar, ansiedade, ódio, mágoa, ressentimento, vontade disso, vontade daquilo. Ele observa sentimentos nobres, inspirações positivas. Você entendeu? Olha só você como... Isso não é incorporação, gente. Isso é radiação. Isso é irradiação no campo vibracional do médium. Olha só. Ao mesmo tempo, quem tem essa capacidade de observação, ele constantemente, 24 horas, ele se encontra na vigilância. Vigilante, orando, vigiando os pensamentos, policiando os pensamentos, higienizando a mente. Quais os pensamentos que eu posso guardar no meu sentimento? Quais os pensamentos que não me faz bem? Que é lixo? Que não é lixo? Que me acrescenta de bom? Que não me acrescenta nada? Então eu tenho que expurgar. Você entendeu? Vigilância. Vigilância no olhar. O médium, ele aprende na doutrina dos espíritos séria. Vigilância no olhar. Vigilância no ouvido. Vigilância na boca, no que fala. Vigilância nas atitudes, no comportamento. Vigilância na moral, no caráter, na postura. Espiritismo não é para quem quer, gente. Espiritismo é para quem aguenta. Reforma, mudança de hábito, de comportamento e de atitude. Depois da vigilância, tato. É necessário ter tato. Lidar com as coisas, mas não é o tato aqui da mão, não. Né? Não é um dos sentidos aqui da mão, não. Tato. Ter tato. Lidar com as situações. Ter aquele jogo de cintura. Né? Chegar em meio às pessoas e saber se comportar com tato. Saber conversar, saber rir, saber, enfim, olá, tudo bem, como vai? E é isso, tal. E você conversa com apazigua aqui, apazigua lá. Isso é tato. Firmeza e muita sensibilidade. Firmeza e muita sensibilidade seria o mesmo que firmeza, muita sensibilidade. É firmeza, muita sensibilidade, muita responsabilidade, muito caráter. Espiritismo não é brincadeira. Buscas o espiritismo para brincar, você está cavando a tua cova. Brinque com o que você quiser, mas não brinque com o espiritismo, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo. Brincar com o cristianismo, brincar com o espiritismo é o mesmo que brincar com a moral do Cristo. Nós temos o direito, ou melhor, nós não temos o direito de brincar com ninguém, quanto mais com a moral do Cristo. Então nós temos que agir com firmeza, com sensibilidade. Por isso muitas pessoas dizem que eu sou enérgico. Eu não sou enérgico. Eu sou enérgico com amor. O que eu tenho que dizer, eu não passo a mão na cabeça da pessoa. Eu digo-lhe a verdade. Ah, mas até para dizer a verdade, a gente tem que ter um pouco de tato, né? É lógico que eu tenho tato. Eu sei me dirigir às pessoas. Eu não vou assim, batendo na cara da pessoa, perdão do termo, não vou bater na cara da pessoa todo direito. Tato, eu chamo a pessoa num canto, eu converso com a pessoa, eu explico, eu me entrego à pessoa se for preciso. Isso é tato. Isso é sensibilidade. Isso é se colocar no lugar da pessoa. Isso é amar a pessoa.
Isso é se interessar pela evolução da pessoa. Isso é querer que a pessoa cresça junto comigo. Então, firmeza e muita sensibilidade para identificar desvios e desajustes na moral, no caráter, no intelecto, na comunicação ali, na vibração, no campo vibracional do médium. Então, o médium que trabalha todas essas questões, ele é portador de todas essas sensibilidades que o auxilia. Mas onde ele angaria esse conhecimento? Nas obras básicas da doutrina dos espíritos. Não estudou as obras básicas? Então, está na contramão. Ele não vai conseguir identificar ele, porque esses defeitos é dele. Ele que é o pobre de espírito. Ele ali que é o falho. Por isso ele aprende na doutrina dos espíritos, na literatura básica da doutrina dos espíritos, como identificar nele as falhas, que a partir de então ele trabalha, ele auto se lapida, ele auto se reforma. E dali em diante é igual a luz, ela irradia para todos os lados, iluminando a todos. Até o próximo dia, até o próximo vídeo.